Hoje no Ideias da Aldeia o assunto é ciência e tecnologia. Meu convidado é graduado em Física pela Università di Napoli e pela Universidade de São Paulo. É professor da Universidade do Estado do Amazonas, diretor-geral do Museu da Amazônia e foi presidente por 4 vezes da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Ao meu lado, o professor Ennio Candotti. Professor Ennio, é um prazer recebê-lo no Ideias da Aldeia. Eu que agradeço o convite. Professor, como é que o senhor avalia a situação da ciência hoje no Brasil? Já está na base das prioridades dos governos? Falo isso porque eu vi alguns artigos seus que questionavam exatamente esse fato. Olha, 6, 7 anos atrás, o nosso lugar no governo ainda, e nas prioridades do governo, ainda devia ser conquistado. Devíamos demonstrar que ciência e tecnologia é importante para o desenvolvimento da nação. Hoje isso já foi superado. Eu acho que o lugar da ciência e da tecnologia é um lugar de destaque e ocupa um posto e uma prioridade irreversível. Falta ainda incorporar a Amazônia ao Brasil. Ciência e tecnologia, as prioridades de governo são prioridades para o Centro-Sul. Talvez o Nordeste tenha sido incorporado nesses últimos anos, graças a uma associação de ministros de ciência e tecnologia que, muito ligados ao Nordeste, conseguiram introduzir o Nordeste no quadro da discussão da política científica. Falta agora introduzir a Amazônia, introduzir o Norte. Como reverter isso, professor? Que papel teria a Amazônia para a ciência brasileira? A Amazônia é o laboratório mais importante para o planeta, não só para o Brasil. Um laboratório natural que guarda uma história de desenvolvimento de uma diversidade biológica, de plantas, de insetos, de interações, de micro-organismos, que é invejável e invejada por todo mundo. Eu acho que o grande laboratório deste século que iniciamos é a Amazônia. É pena que ainda não se tenha elaborado um programa para transformar esse laboratório que aí está em um laboratório efetivo, ocupado por cientistas, pelos nossos jovens, onde eles pudessem contribuir para decifrar os segredos que estão aí prontos para serem desvendados. Eu sempre dou exemplo, uma folha, saber fazer uma folha resolveria os problemas da energia no mundo. E a folha cresce, mas sabemos plantá-la, sabemos como se dá o processo, mas em laboratório mesmo, com um pouco de carbono, de sol, de oxigênio, de água, nós não sabemos fazer. O senhor está aqui no Acre participando de uma semana de ciência e tecnologia. A gente está falando de Amazônia, e aí eu lhe pergunto, que importância tem um evento como esse aqui no Acre, no extremo da Amazônia? Porque para conseguir convencer a sociedade brasileira da importância desse laboratório e da importância de decifrar os segredos que ele encerra, é preciso formar muita gente, é preciso explicar, é preciso entender. As coisas mais evidentes, em geral, não são apreciadas. O nascer de uma folha é coisa corriqueira, não é como o nascer de uma criança, é algo extraordinário, é algo que deve ainda ser entendido e nós precisamos entendê-lo. Veja, se fala muito em sequestro de carbono
em CO2 e os governantes do mundo se reúnem para reduzir o CO2, etc. Mas pouco se fala dos polinizadores, dos insetos que permitem que uma árvore, uma plantação, uma planta possa se reproduzir. Por que nós não temos castanheiros lá para Cruzeiro do Sul? Porque não há polinizadores. Então, essa simples ideia, os polinizadores são muito mais importantes do que o carbono, mas ainda não estão na pauta das preocupações. A água hoje é considerada apenas uma questão para mover turbinas hidrelétricas. Qual é a principal função da água? É cair e mover, gerar energia. Não é verdade, ela é um alimento precioso, ela alimenta toda essa floresta, ela permite que se possa cultivar, colher. Então, há mil e uma funções que ainda não são devidamente exploradas e impedem que possamos ter acesso aos nossos maiores patrimônios, que são patrimônios naturais. Essa relação de consciência do valor da floresta em pé ainda não está clara para os governantes brasileiros? Não, tanto não está claro que por que se desmata? Porque um hectare de terra sem floresta vale mais do que um hectare de terra com floresta, porque se valesse mais ninguém ia desmatar. E é um pouco uma comparação que se pode imaginar, digamos, o cascalho serve para misturar com cimento e fazer paredes, não é? Então, se recolhe cascalho, se carrega no caminhão, se leva, se mistura com coisa. Que tenha ouro nesse cascalho, o fato da gente não saber retirar o ouro separar o ouro de cascalho, faz com que se deixe, e as nossas paredes têm tanto de ouro. Mas a incapacidade de extrair o ouro do cascalho faz com que se use cascalho e se jogue fora o ouro. É mais ou menos isso que está se fazendo com a floresta. Se sabe como usar aquele pedaço de terra, se extrai aqueles 4 tostões por conta disto e se joga fora o que é de mais valioso, por conta da nossa ignorância de transformar isso em produtos de mercado, porque do ponto de vista de conhecimento nós já sabemos que isso vale muito mais, nós já temos esses dados. É que quanto vale um polinizador no mercado presente ou futuro? Ainda não, é muito imediatista, não são valores de troca imediatos, é preciso mediar. Mas devemos insistir. Ninguém duvida que seja importante investir dinheiro para olhar para as estrelas, não é? E já se descobriu que, olhando para as estrelas, se descobriram muitas coisas importantes para a Terra, para os mercados. Se investe dinheiro para criar telescópios, mandar satélites, e não há um retorno imediato. Mas a astrofísica ganhou a sua presença no jogo de poder, nos investimentos e prioridades. Parece que a floresta ainda não, estamos ainda tentando convencer a sociedade e os governantes e os agentes de mercado que este é um grande negócio para o futuro. E se não for negócio, é um grande investimento no conhecimento, ou pelo menos na redução da ignorância. Bom, professor Enio, pensar em desenvolvimento da ciência é claro que é também avaliar a situação das universidades, das academias. Como é que o senhor avalia o atual quadro das universidades? Fala-se muito numa necessidade de mudança da política do ensino superior. Há duas coisas importantes.
poucos anos atrás eu estive no Congresso Nacional, ao lado do ministro da Educação, lutando para reduzir os recolhimentos sobre os investimentos em educação, a famosa DRU, e aumentar os investimentos na educação. Tivemos sucesso. 5 anos atrás o orçamento era por volta de 20 bilhões, hoje é de 50 bilhões, 60 bilhões, ou seja, triplicou o orçamento para a educação. Por outro lado, o que fazer com esses recursos? Insistir naquilo que vínhamos fazendo, que era uma política de resistência ao desmonte, uma política de resistência à importância para sempre demonstrar que o ensino superior é muito importante, que devia-se melhorar as condições das universidades, que as universidades estavam sendo sucateadas. Então era uma política de resistência. Agora, com recursos, pode-se começar a pensar em construir uma universidade mais participativa, mais próxima à realidade social, mais atenta às desigualdades sociais. Eu acho e estou convencido que um dos grandes instrumentos para promover a distribuição de renda, o grande desafio do próximo governo, uma boa universidade, no sentido de um centro onde se pense o Brasil, se pense a nossa realidade social e científica. E aí sim vamos ter uma equação com possibilidades de solução. É preciso pensar novas universidades, é preciso pensar a universidade a partir dos problemas e não das disciplinas. As disciplinas viraram prisões e não caldeirões de ideias. Então é preciso voltar, é preciso estruturar a universidade a partir de grandes questões, a questão da energia, a questão da água, a questão da folha, da fotossíntese, dos micro-organismos, da floresta. Então, a Universidade da Floresta, que aliás é uma das ideias aqui do Acre, é uma belíssima ideia, porque não só lembra dos problemas como um todo, a floresta, mas também do aspecto humano, do aspecto social, de quem pensa, quem vive na floresta. E se a gente esquecer quem vive na floresta, não haverá conhecimento possível que desvende os seus segredos. Professor, nós vamos fazer um intervalo, mas vamos continuar o papo no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta. Hoje eu estou conversando com o professor Enio Candotti, programa que está sendo gravado aqui no Memorial dos Autonomistas, no centro de Rio Branco. Professor Enio, nós fechamos o primeiro bloco analisando um pouquinho a situação das universidades e eu queria voltar agora com uma questão que é sobre o profissional da ciência, a mão de obra. Como é que nós estamos hoje no Brasil pensando a partir do profissional? Olha, o grande desafio dos profissionais da ciência é decidir se eles são servos do poder ou estão a serviços do povo, aos serviços da sociedade e na sociedade daqueles que não tiveram oportunidade de dizer o que pensam. É nesse sentido que eu acho a ciência sempre oscilou entre esses dois extremos. É uma equação antiga, né, Bruno? É uma equação antiga. Em um país como o nosso, de profundas desigualdades sociais persistentes e de uma imensa não distribuição de renda, quer dizer, que ainda deve
uma resposta a uma distribuição de renda, que é a distribuição dos benefícios gerados pela própria ciência, ou seja, a ciência promove um aumento, uma melhoria da renda, oferece instrumentos e técnicas capazes de obter mais rendimentos das matérias-primas e dos produtos naturais. Então, esses rendimentos são apropriados por poucos, isso não pode ocorrer, isso explode em algum momento. E se não explodiu até agora é porque há boas razões para pensar que possamos equacionar isto com boas maneiras, de maneira educada. A educação poderá ajudar para isto, mas é preciso que os cientistas, os pesquisadores, os técnicos tomem consciência que o seu papel nesta luta para construir uma sociedade mais igualitária é fundamental, e devem pensar nas diferentes alternativas que a ciência pode encontrar para responder aos desafios do desenvolvimento. Devem procurar aqueles que beneficiam a grande maioria, a sociedade, as camadas mais pobres. Por exemplo, quando nós buscamos energia, não podemos fazê-lo contra interferindo ou destruindo a vida que determinadas comunidades foram capazes de construir em determinados lugares. Pode-se fazer sim, buscar a energia até mesmo hidrelétrica, mas não desalojar, destruir, desfazer a vida de comunidades que moram há anos, há séculos em determinados lugares. E se o faz, deve ser feito levando em consideração os direitos profundos, históricos destas comunidades. Se elas são comunidades sem voz e sem uma presença política maior, temos que ajudá-las a ganhar essa visibilidade. Se elas fossem comunidades ricas, com jornais, imprensa, canais de televisão, seguramente ninguém as perturbaria, buscariam colocar as hidroelétricas em outro lugar, não passa. Isso acontece nas cidades com estradas, túneis, viadutos. Imagina se passa um viaduto em cima da TV Globo. Não passa, eles desviam para outro lado. E esse desvio, que é proporcional ao peso de quem seria invadido, deveria chegar às comunidades mais tradicionais, não é? As comunidades indígenas. Já temos sinais importantes de que tem se respeitado mais os direitos dos povos das comunidades, e não são só indígenas, são de comunidade quilombolas, são comunidades de gente que vive, de seringueiros, de gente que vive por exemplo, no caso, lembrando o caso da floresta, poderíamos lembrar comunidades de pescadores na costa, eu acho que os próximos anos serão marcados pela maior presença dos direitos humanos, também daqueles que hoje os têm formalmente, mas não os vivem, como não lhe é dada a chance de fazer com que esses direitos sejam efetivos, não é? Então, é neste jogo que está, a meu ver, o desafio da formação e do trabalho dos cientistas. Primeiro, o cientista não pode separar o social da sua competência. Se fizer isto, será apenas
pequeno mostrengo inventivo capaz de dar soluções a quem paga mais, mas isto não tem história, isto envergonha a própria ciência. Há desafios importantes e eu acho que no nosso país temos chances plenas de realizar plenamente esse desafio de dar à ciência uma função social digna do seu nome. É um raciocínio muito bonito e interessante. Aí eu fico pensando, e quando a gente avalia a renovação, essa nova geração de cientistas, a formação dessas pessoas, como está sendo proposta, essa mudança de mentalidade caminha para esse rumo? Converge com esse É uma luta constante, são conversar, explicar, formar os professores, formar os jovens, é uma discussão da universidade e hoje também permeia os meios de comunicação. Se nós deixarmos que a formação dos formadores de opinião não esteja impregnada por estas discussões, vamos ter uma geração de anões inventivos. Eu acho que temos chance sim de promover esta discussão nas universidades e também nos centros de divulgação. A televisão, programas como este deveriam ser muito mais numerosos. A TV Brasil, por exemplo, que veio para renovar esta discussão, deveria dar mais espaço para essa discussão. Ciência e distribuição de renda. Este é, a meu ver, o desafio. Ciência e direitos humanos. Ciência e direitos a conhecer a natureza. O direito de conhecer a natureza é fundamental e que me perdoem os conservacionistas, mas para conservar eu preciso conhecer e não se pode manter uma posição rígida de conservar e, se necessário, manter afastados os cientistas, os jovens, os estudiosos deste mundo. Se hoje você, um professor de escola, vai para o quintal e pega algumas formigas para estudá-las, para entendê-las, para mostrá-las para as crianças, comete um pequeno crime. Essa ideia, então, de uma legislação que precisa passar por mudanças que separe um pouco essas intenções sobre o ato de preservar na Amazônia? Claro, porque para defender a floresta da destruição e das invasões criminosas e dos interesses por mais terra, incapazes de utilizar as áreas degradadas que poderiam perfeitamente atender aos interesses da expansão da agropecuária, do agronegócio, se criou uma legislação justamente restritiva que protege a floresta dessas invasões, mas não se tomou devido cuidado em preservar a possibilidade de conhecê-la com grande liberdade. Hoje é mais difícil estudar um peixe do que pescar um peixe. E para estudá-lo é preciso pedir licenças para o IBAMA, Ministério da Marinha, e enquanto que para pescar se tem incentivos em qualquer banco e são estimulados pelo Ministério da Indústria e Comércio. Então, isso precisa ser mudado. Se nós queremos conhecer, se queremos chegar a entender como fabricar uma folha, é preciso investir muito. Investir e permitir que se estude, permitir que se entre na floresta, que se colha, que se colete, que se classifique, que se forme muita gente. Nós precisamos de 100 mil biólogos e gente capaz interessada em conhecer a floresta.
para formá-los é preciso um movimento, e não se pode dizer para uma criança que quer estudar uma planta, dizer, não pode colher essa planta porque isso daí é proibido. Eu já vi isso, já vi fiscais do IBAMA dizer para crianças, olha, é a última vez que se colhe essa folha porque isso não pode não. Ou seja, cria na criança já um certo receio, então eu vou olhar para as estrelas, quero ver você me proibir olhar estrelas, né? Então há mais astrônomos do que biólogos. Professor, para fechar a nossa conversa, percebendo esse raciocínio que é realmente encantador, mas nós temos uma ciência hoje aberta para isso, para dialogar, por exemplo, com as comunidades tradicionais, para equilibrar entre o conhecimento tradicional e o conhecimento científico? Não temos. Vamos ser claros. Nós precisamos conquistá-la, precisamos construí-la, precisamos... Aqui no Acre, vocês desenvolveram a ideia da Universidade da Floresta. Existe uma enciclopédia da floresta, uma belíssima obra de um acreano e de uma antropóloga portuguesa, aliás, a Maria Manuela e o Mauro Almeida, com a colaboração de muitas pessoas que se destacaram neste esforço de buscar uma integração entre os conhecimentos científicos e os conhecimentos tradicionais. Eu acho que nós deveríamos dar início ao segundo volume da Universidade da Floresta. Precisamos de 10, de 20 desses grupos de trabalho, dessas integrações, que estão depois registrados em um volume. Esse é o desafio dos próximos tempos e espero que teremos sucesso nisto. Eu, em Manaus, estou trabalhando na construção do Museu da Amazônia, que nada mais é do que um projeto que busca escrever mais um volume da Universidade da Floresta. Professor, eu queria agradecer muito a sua participação em Ideias da Aldeia de hoje e parabenizá-lo pelo trabalho. Muito obrigado pelo convite e espero voltar em breve para contar a vocês que o segundo volume da Enciclopédia da Floresta está pronto. Ok, obrigado mais uma vez. O programa de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima.